Boa noite. Boa noite. Que bom, né? Mesmo com esse frio, nós estarmos aqui reunidos para falar de Deus, de Jesus, do conhecimento sobre quem são ou o que são essas figuras. E hoje eu falo para vocês que conhecer Jesus é a forma que nos leva, então, a conhecer Deus. No nosso Livro dos Espíritos, Kardec faz a primeira pergunta, e aquela que muitos de nós já nos fizemos, como também muitos ainda a fazem. Na maioria de nós, a pergunta vem um pouco modificada, né? E ela chega dizendo assim: quem é Deus? E Kardec não faz essa pergunta, porque quando se fala quem, se remete a alguém, se imagina alguém, né? Como nos trouxe a figura daquele Jesus, aquele Deus de cabelos brancos, barba comprida, né? Sentado em um trono. Quantos não tiveram essa imagem de Deus? Porém, é claro que Deus não é alguém, ele é um todo. E por isso Kardec não pergunta quem é Deus, mas ele pergunta: que é Deus? E aí os espíritos nos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, ele é tudo. E dele parte tudo. E na pergunta número 3, essa foi a número 1 do nosso livro, né? A 3 diz assim: poder-se-ia dizer que Deus é infinito? E eles nos respondem: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, quer dizer, da nossa maneira de tentar explicar algo que nós não temos palavras ainda que possam realmente definir. Mas eles continuam: insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. Quer dizer, como se um fosse a mesma coisa que o outro. É definir uma coisa que não está conhecida por uma outra que não o está mais do que a primeira. Então, a gente não sabe nem explicar exatamente o que é o infinito. Como é que nós vamos explicar o que é Deus? Mas nós sabemos uma coisa: Deus é bondade infinita, é o amor inimaginável dado para cada um de nós. E além disso,
Deus nos dá sempre a oportunidade de entendê-lo. Sabe como? Através daqueles que Ele nos manda para que sejam, que tragam para nós as referências de Deus. Nós costumamos, na linguagem cotidiana, olhar às vezes para uma pessoa e dizer: olha só, é a cara do pai. A gente vê ele ou ela fazendo tais e tais coisas, a gente já reconhece o pai. Tem todos os jeitos, tem as mesmas manias, nos traz as mesmas qualidades, não é assim? Quantas pessoas não nos classificam assim, né? Tu é filha da Maura, né? Meu Deus, está na cara. Não só pela aparência, mas o jeitinho, e assim vão citando para mim o quanto de semelhança eu tenho com a minha mãe. E para que melhor alguém para nos falar do Pai do que aquele que Ele trouxe a nós como dos seus maiores filhos. Para nós, o único oficialmente conhecido e trazido à nossa convivência, à nossa vida encarnatória. Ele é o Filho unigênito, como costumam dizer, né? Quer dizer, ele veio nos mostrar quem é o nosso Pai. Ele contém, nós também, todas as qualidades do Pai. Porém, nós ainda estamos muito infantis, nós ainda não crescemos o suficiente para podermos mostrar aos outros a grandeza do Pai. Mas Jesus, como irmão mais velho, ele sim, ele já tem em si todas as características do nosso Pai desenvolvidas. E aí, nós temos no livro O Legado de Paulo de Tarso ao Cristianismo Redivivo, no item 9, quando ele fala do compromisso com a fidelidade a Jesus. Porque depois de Jesus, muitos vieram para falar dele e de que através dele nós conheceríamos e chegaríamos ao Pai. E aí, na reflexão da Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 10, nós temos a seguinte inscrição: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. É compromisso de todo cristão seguir os ensinamentos do Cristo Jesus, o guia e modelo de toda a humanidade. Ele é o caminho para a verdade e para a vida que nos conduz a Deus. Percebam que Jesus vem e nos fala de um reino que não é esse, das moradas da casa do nosso Pai, e de como podemos
através dele, que nos mostra o caminho, que nos mostra a verdade, que nos leva à vida verdadeira, que é a vida espiritual, a vida nos planos elevados, aonde cada um de nós um dia chegará. Disso, Deus, através de Jesus, nos disse: nenhuma ovelha será perdida. E por isso, todos nós, mesmo sem ter o conhecimento todo de Jesus, afirmamos, através até de tudo que nos foi exemplificado pela vida do Mestre, pelas palavras do Mestre e por aquele que o Mestre também nos enviou para dar continuidade e mais entendimento, nos consolando, fazendo com que, através da compreensão de tudo que Jesus nos trouxe, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido, vem nos intensificar, vem nos chamar à responsabilidade de, através do conhecimento, nos aproximarmos cada dia mais do nosso irmão maior. Muitas vezes, parece até que estamos tão distante disso, mas o tempo, o que é o tempo? Quem já passou, já entrou na melhor idade, como costumam dizer, eu acho que sente, como eu, que o tempo parece que não passou, que foi ontem. A gente, mesmo tendo mais idade, ainda se sente com juventude, com disposição, com necessidade de continuar aprendendo e vivendo. Por isso que hoje, quando a gente já tem certa idade, a gente pensa assim, mas eu não estou velho, eu não estou velha. O tempo pode ter passado, mas a minha mente me mantém na juventude. Porque o tempo é isso. O tempo, ele passa para quem conta. Agora, para quem sente e viver na elevação da espiritualidade é sentir. Sentir a nossa própria evolução, o nosso próprio crescimento através dos ensinamentos. Em Romanos, capítulo 8, 17, o apóstolo Paulo ensina: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque nós somos de uma só família. E na família, quando um sofre, todos sofrem, não é assim? Mas quando um está feliz, todos também se felicitam com ele. E é assim com o nosso irmão Jesus. O que ele sofreu nos faz sofrer
nós sentimos e também passamos por sofrimentos que nos ensinam a perceber que, como ele, nós precisamos nos reerguer. Jesus é o nosso pedagogo, nosso educador, e está escrito em o livro de Haroldo Dutra Dias, e o Verbo se fez parábola. Mestre amorável que acompanha cada um de nós a dispor as possibilidades e oportunidades para que todos possam enriquecer o coração de luzes espirituais e, com isso, avançar em sua própria evolução. Porque para que tenhamos as riquezas de Jesus, precisamos ter o amor, a clareza, a moral que Jesus tinha e tem. O verdadeiro educador é aquele que, uma vez tendo subido a escada, ao perceber que o seu aluno também deseja subir, desce para então subir com ele e lhe ensina a dar passos seguros. Jesus fez, portanto, para cada um de nós esse movimento. Ele veio e ofereceu o seu auxílio para que com ele pudéssemos também subir os degraus da evolução. Portanto, só é capaz de educar quem ama. O reino de Deus, o que pensas tu que venha a ser isso? Esse reino é a obra divina no coração dos homens. Obra divina em tuas mãos? Com que contas para essa empresa difícil? Quais são os teus companheiros e seguidores? Acaso tem o apoio de algum príncipe ilustre para essa difícil tarefa? Essas foram perguntas, de certa forma, feitas a Jesus quando veio dizer que queria aqui imprimir o reino de Deus, instaurar o reino de Deus. E aí, como achando que isso era impossível, o que lhes disseram? Tá, mas tu conta da ajuda de alguém? Os meus companheiros, disse Jesus humildemente, virão de todos os lugares. E aí o sacerdote deu uma gargalhada irônica e disse, com certeza, os tolos e ignorantes estão em toda parte do mundo. Certamente será esse o teu material de apoio. Mas, Galileu, porventura já vistes uma estátua perfeita modelada com fragmentos de lama? Porque ele considerava que, inclusive, o nosso mestre Galileu não era nada mais do que lama. E o mestre, aprendendo a uguidez da ironia, responde com energia serena. Sacerdote, nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento. E não há cinzel
superior à boa vontade. Então, mais uma vez, Jesus, em sua caminhada, nos traz a lição do amor, da perfeição que se faz em nós quando nós amamos. E amamos verdadeiramente. Porque o amor verdadeiro é o amor que não quer mudar ninguém, que respeita a todos, que abraça, inclusive, a todos. É o amor que consegue amar os seus próprios inimigos, porque ele ama a um irmão e não aos defeitos desse irmão. Quando amamos, estamos dando adubo aos nossos próprios sentimentos de amor e assim fazendo com que floresça mais e mais em nós mesmos o amor do Pai, o amor de Deus, daquele que é infinitamente justo e que por sua justiça nos dá todo o tempo que necessitarmos para compreender e para aceitar o caminho, a verdade e a vida que Jesus nos trouxe. É preciso, quando desejarmos seguir Jesus, lembrarmos da lição que foi dada a Marta e Maria. Quando Marta reclamou a Jesus de que só ela estava cuidando da casa, enquanto ele ali, fazendo a sua exposição, permitiu que Maria ficasse ali, a escutá-lo, ao invés de ir auxiliá-la em todos os serviços e, é claro, com a sua preocupação, pois quem de nós, se soubesse que Jesus iria nos visitar, não iria tentar deixar a casa uma formosura, não iria tentar preparar ou comprar guloseimas, algo que pudesse tanto alimentar como também saciar a sede desse irmão tão importante que nos visita. E Marta correu para esse trabalho, mas Jesus disse: Marta, Marta, estás cansada, estás fadigada, porque dás muita atenção ao trabalho. Hoje, Maria escolheu a melhor parte. Ela escolheu o coração. Ela escolheu ouvir os ensinamentos do amor de Cristo. Porém, Maria também precisava aprender com Marta, porque nós também temos que trabalhar e nos esforçar para que nada se perca. Só que há hora para tudo. A hora do trabalho e a hora da escuta. Até hoje nós escutamos de tantos religiosos, espíritas, gnósticos, agnósticos e tantos outros, budistas, enfim, que falam da
concentração, da meditação. Porque toda vez que nós conseguirmos silenciar a nossa mente e abrir o nosso coração, nós estaremos escutando e sentindo o amor enviado por Deus através de Jesus, dos seus ensinamentos e dos seus enviados para também nos auxiliar. Porque há uma sequência de conhecimento que cada vez mais irá nos aprimorar para que possamos sentir, escutar, entender aonde começa o caminho, a verdade e a vida, aonde começa a trilha que Jesus a nós deixou para que um dia cheguemos a conviver no reino de Deus. Que através do Evangelho, através de todos aqueles que, como Paulo de Tarso, nos trouxeram mensagens, nos exemplificaram a sensação de poder sentir a força divina em nós, sempre esteja em nossos corações. E para encerrar, eu vou ler um texto que eu achei, aqui não tem quem o escreveu, mas eu acho muito bom, muito importante para esse momento. E diz assim: Deus e você. Só Deus pode criar, mas você pode valorizar o que Ele criou. Só Deus pode dar a vida, mas você pode transmiti-la e respeitá-la. Só Deus pode dar a saúde, mas você pode você pode orientar e guiar. Só Deus pode dar a fé, mas você pode dar o seu testemunho. Só Deus pode infundir esperança, mas você pode restituir a confiança ao irmão. Só Deus pode dar o amor, mas você pode ensinar o seu irmão a amar. Só Deus pode dar a paz, mas você pode semear a união. Só Deus pode dar alegria, mas você pode sorrir a todos. Só Deus pode dar a força, mas você pode apoiar quem desanimou. Só Deus é o caminho, mas você pode indicá-lo aos outros. Só Deus é a luz, mas você pode fazê-la brilhar aos olhos dos seus irmãos. Só Deus é a vida, mas você pode restituir aos outros o desejo de viver. Só Deus pode fazer milagres, mas você pode ser aquele que trouxe os 5 pães e os 2 peixes. Só Deus pode fazer o que parece impossível, mas você pode fazer o possível. Só Deus se basta a si mesmo, mas Ele preferiu
contar com você. Que assim seja. Obrigada a todos.